Um. Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre esquerda infiltrada dizendo-se evangélica e a mídia secular com suas esquerdices de um modo geral também contra os evangélicos, né? Saiu uma notícia, né, uma falsa notícia, aliás. Pode ser que o fato tenha ocorrido, mas a atribuição que deram é obviamente falsa, de que um grupo de traficantes evangélicos estaria invadindo terreiros de religiões afro e destruindo esses terreiros. Bom, primeira coisa, a gente sabe que não existe traficante evangélico, né? Isso é um absurdo, uma alegação realmente absurda, simplesmente para desmerecer a igreja evangélica. Todos sabem que a esquerda tem uma certa tem medo dos evangélicos, porque os evangélicos são a maior força conservadora no Brasil, de toda a história do Brasil praticamente. Então eles precisam lutar contra os evangélicos. E uma das coisas que eles fazem é criar falsas notícias, né? As chamadas fake news, né? É muito curioso que o G1 publique isso e depois vai fazer campanha contra fake news, quando na verdade isso é uma notícia falsa. Dizer que traficantes evangélicos destruíram terreiros de religiões afro. Fake news pura. Mas como que a gente identifica isso? Quando acontece alguma coisa, por exemplo, qualquer coisa que aconteça, as pessoas não dizem, especialmente em relação na área criminal, a pessoa não diz: esse traficante é budista, esse traficante é católico, esse traficante é, sei lá, animista, da pagelança, é qualquer outra coisa. Não diz. Por que nessa reportagem foi dizer, colocar a pecha, né, de traficantes evangélicos? Tiveram que juntar as duas palavras, quando isso nunca é feito para outras religiões. Ou seja, na ânsia do G1 de ser contra os evangélicos, cometeram um ato falho que os denuncia e que mostra o que eles estão realmente fazendo, tentando difamar os evangélicos com uma fake news. Agora, qual é a fake news? Você vai dizer: mas a coisa aconteceu. Sim, pode ter acontecido, mas o fato de ter acontecido não significa que seja verdadeira. A forma como está sendo abordada de maneira falsa. Por exemplo, eu posso dizer que isso aqui é um refresco de laranja, mas na verdade não é. É um tangue, que é um quisuco, uma coisa artificial, mas não é de laranja. Eu poderia aqui no vídeo enganar você e dizer que é de laranja, mas não é. Isso é quisuco, tá? É tangue, só isso. Então, a forma como você aborda uma coisa faz ela parecer que é. Isso aqui, se eu dissesse para você que era suco de laranja, talvez você acreditasse. Talvez você até estranhasse um pouquinho a cor, que não é lá tão natural, mas você talvez acreditasse. Por quê? A abordagem, a forma de dizer parece ser verdadeira, só que não é verdade. A diferença é que eu estou contando para você que isso aqui não é laranja de verdade, certo? Ao passo que quando contam uma notícia, ao invés de averiguar se houve verdadeiramente aquele fato, eles colocam aquilo contra os evangélicos como se fosse verdadeiro, quando não é. Dizem, inclusive, que os traficantes evangélicos são chefiados por um pastor. Olha só que coisa absurda, né? Se não fosse o ato falho deles de colocar esse termo, né, específico, você não perceberia talvez, mas assim você percebe que é um ato de realmente de defraudar o evangelho, um ato de desacreditar o evangelho. E espere outras notícias desse nível, porque eles estão muito preocupados com o crescimento dos evangélicos e sabem que os evangélicos não consomem
o lixo que eles produzem, o lixo cultural que eles produzem, e estão preocupados. Por isso eles partem para o desespero, inclusive inventando notícias que não existem, né? Então, que nós tenhamos sabedoria, que não venhamos a cair em historinhas da carochinha, contos da carochinha, do G1 ou da Globo, ou seja de quem for, que venhamos a ter sabedoria para entender que nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus, cristão ou judeu, sempre foi um povo perseguido por aqueles que querem o mal. E o povo de Deus, tanto os judeus quanto os cristãos, nunca se pronunciaram para o mal, mas sempre foram acusados. No início ali do Império Romano, os cristãos eram acusados das coisas piores possíveis. Os cristãos eram acusados de cometer incesto, eram acusados de sacrificar crianças, eram acusados de coisas terríveis para que fossem perseguidos e jogados aos leões. Isso está acontecendo agora e o G1 está fazendo isso. Não caia nessas conversas fiadas. Acredite que Deus é poderoso para nos livrar dessas coisas. E não deixe que falem essas bobagens perto de você. Se alguém falar, manda provar. Manda provar, e especialmente provar transitado em julgado que isso é verdade, e não jogar notícia ao vento esperando que venha a dar algum resultado que não é o resultado da verdade, mas o resultado que promove a mentira e a perseguição religiosa de fato.